Amém? Vamos começar aí o nosso culto. Eu quero ler aqui a palavra de Deus, texto que está lá em Lucas capítulo 7, versículo 11, para que a gente possa orar, para que a gente possa entrar na presença de Deus. Culto de libertação, culto de busca pela ação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E eu quero começar este culto aqui olhando para esse texto que fala de uma mulher que estava sofrendo bastante, mas toda a história de dor, de sofrimento dela não terminou como começou, terminou com vitória, terminou com mudança, porque Jesus fez a diferença. Amém? E eu acredito que Jesus pode fazer sempre a diferença nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade, nos momentos de desânimo da nossa vida. Então aqui em Lucas capítulo 7, versículo 11, fala do filho da viúva de Naim, que foi ressuscitado por Jesus. Então diz assim: aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém, queridos? Imagina você estar indo ali num cortejo, o camarada está morto, aí de repente chega alguém, toca no defunto e diz: levanta, e o defunto fica sentado e começa a falar. Eu imagino que seria uma cena assim que assustaria muitas pessoas, porque você está ali acompanhando um caixão, acompanhando alguém que está morto dentro daquele caixão, mas de repente o que iria terminar em sepultamento acaba em festa. O que iria terminar vamos dizer assim, aquilo que ia terminar num cemitério acaba terminando dentro da cidade com alegria, com celebração. Então Jesus mudou a história, daquele rapaz que estava morto, e mudou a história da vida da mãe daquele rapaz, que era uma viúva. E eu vejo aqui, irmãos, que em tempos de desânimo, em tempos de luta, ainda há esperança de vitória. Amém? Em tempos de desânimo, em tempos de luta, ainda há esperança de vitória. Por quê? Porque Deus nos olha com compaixão. Existe um Deus Todo-Poderoso que olha para a minha necessidade, para a sua necessidade, para a minha dor, para a sua dor, e Ele nos olha com compaixão e graça. Esse é um daqueles textos que você não tem o que falar da pessoa que foi beneficiada com o milagre, porque a Bíblia não relata nada sobre essa mulher. Eu não sei nem o nome dela, eu não sei nada sobre a família dela, eu não sei nada sobre o filho dela que veio a falecer, não sei nada sobre o marido dela. Ou seja, a história dessa mulher é uma incógnita na Bíblia para cada um de nós aqui. Mas eu vejo assim, o que Deus queria mostrar para mim e para você nessa noite é que não importa se a pessoa é conhecida ou se ela é desconhecida. O que importa é que, independente de quem quer que seja a pessoa, ela não escapa do olhar de Deus. O Senhor está olhando, o Senhor está atento, porque diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus olhou para aquela mulher. Ele chegou naquele lugar, ele olhou para aquela mulher, e a partir dali as coisas começaram a mudar na vida dela. O que vai trazer mudança na minha vida e na sua? O olhar atento de Deus. Deus está nos olhando todos os dias. Deus está de olho em você. Amém? Fala para o seu irmão aí: Deus está de olho em você. Deus está de olho em mim. Deus está de olho em você. Deus nos vê por fora. Ele vê as circunstâncias da nossa vida, Ele vê o que está acontecendo no entorno da nossa vida, mas Ele também nos vê por dentro. Ele vê a nossa dor, Ele vê o nosso choro, Ele vê o nosso desânimo, Ele vê a nossa tristeza, porque nada escapa aos olhos de Deus. Em Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz que em toda a criação
Nada há escondido aos olhos de Deus, porque todas as coisas estão patentes diante dos olhos daquele a quem nós havemos de prestar contas. Em outras palavras, tudo está patente, tudo está nu, tudo está evidente diante dos olhos do Senhor. Existem momentos da nossa vida em que nós somos tentados a pensar que no momento da nossa dor, no momento da nossa dificuldade, no momento em que nós estamos sofrendo, nós fomos esquecidos. Todos se esqueceram de nós. Ninguém está vendo a nossa dor, ninguém está vendo o nosso sofrimento, ninguém está vendo a nossa dificuldade, ninguém está vendo o que nós estamos passando. E isso é um engano da nossa vida, irmãos. Nada acontece nessa terra sem que Deus esteja olhando, sem que as mãos de Deus estejam estendidas e o olhar de Deus esteja sobre a nossa vida. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus saiba. E eu quero dizer para você, querido, todos os dias nós contamos com algumas coisas para que nós possamos ter um dia feliz. Às vezes nós contamos que quando o dia amanhecer vai haver um sol, né? vai ser um dia ensolarado, né? E aí a gente vai ter a condição de fazer tudo que a gente tem que fazer, porque o dia amanheceu limpo, né? É um dia de sol, é um dia propício para que eu possa fazer tudo que eu tenho que fazer. Às vezes também nós contamos de manhã com o apoio dos nossos amigos, aquela mensagem amiga, né, que vem pelo WhatsApp dizendo: olha, você vai vencer hoje, hein? Todas as barreiras que estão diante da sua vida, fica firme porque o Senhor é contigo. E é bom quando você recebe uma palavra de ânimo, sim ou não? Quantos aqui já receberam uma palavra de ânimo naquele dia que estava desanimado, e aquela palavra veio e se encaixou com a sua necessidade, levantou você, e você começou a ficar, vamos dizer assim, o seu coração começou a ficar feliz, você começou a ficar animado, porque uma palavra veio ao teu coração pela boca de alguém, ou pelos dedos de alguém, né, que digitou aquela palavra e mandou para você pelo WhatsApp. Mas tem dias, irmãos, que o sol não vai aparecer como a gente gostaria. Tem dias que serão dias nublados, tem dias que serão dias de nuvem, de escuridão, vai estar chovendo, vai estar escuro, o tempo não vai estar ao nosso favor. Tem dias em que ninguém vai lembrar da gente, de passar uma mensagem para a gente no WhatsApp, ou de mandar uma mensagem por telefone, dizer: olha, hoje você vai vencer. Tem dias que ninguém vai lembrar da gente, mas tem um texto, irmãos, ali no Salmo 46, que diz assim, no versículo 3 ou 4, diz assim: porque há um rio que sai do trono de Deus e alegra a cidade das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Eu quero dizer para você, querido, quando o sol não aparecer como você gostaria, quando os amigos não mandarem mensagens para você como você gostaria, não vai te faltar a ajuda de Deus todas as manhãs, porque todas as manhãs, de acordo com esse texto, a ajuda de Deus está disponível para você. Deus está olhando por você, Deus está trabalhando para te abençoar. Então nessa noite, se você chegou aqui desanimado, triste, porque situações difíceis estão acontecendo na sua vida, eu quero dizer para você, você ainda conta com o olhar de Deus. Deus está olhando por você. Eu vim aqui nessa noite para começar esse culto dizendo isso para você, que o olhar de Deus é sobre a tua vida. Em momentos de desânimo, em momentos de luta, em momentos de dificuldade, há esperança de vitória, porque Deus está olhando para nós, porque o olhar de Deus é sobre a nossa vida. Em tempos de desânimo, em tempos difíceis, é possível sim ter esperança, porque quando tudo parece estar perdido, ainda tem solução em Jesus. Amém? Quando tudo parece estar perdido, irmã Ana, ainda tem solução em Jesus. Em Jesus sempre tem uma solução para nós. Quando tudo parece que está perdido, irremediavelmente perdido, Jesus ainda tem uma solução. Jesus ainda tem uma solução para você. Jesus ainda tem uma solução para você, Davi. Jesus ainda tem uma solução para você, Tião. Jesus ainda tem uma solução para você, Lourenço. Quando tudo parece estar perdido, porque para aquela mulher parecia que tudo estava perdido. O texto diz que ela era uma viúva. Se ela era uma viúva, quer dizer que ela tinha marido, e o marido morreu. Aí o que aconteceu? Morreu o marido, mas ela falou: ainda tenho um filho.
Ou seja, ela tinha um marido e ela tinha um filho. Ou seja, na visão dela, ainda, o marido foi, mas ficou o filho. Só que a Bíblia diz que o filho também morreu. Morreu o marido, morreu o filho único que ela tinha. Naquele momento, aquela mulher ficou sozinha, sozinha de marido, sozinha de filho, mas ela não ficou sozinha de Salvador, ela não ficou sozinha de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, nós podemos ficar sozinhos de muitas pessoas na nossa vida, mas a gente nunca vai estar sozinho de Deus, da presença de Deus. Para aquela mulher, irmãos, tudo parecia estar perdido. Por quê? Porque naquela época uma mulher dependia dos homens que ela tinha em casa. Ou ela dependia do marido, ou ela dependia do filho. Morreu o marido, depois morreu o filho. Ou seja, ela perdeu a sua segurança, ela perdeu a sua proteção, ela perdeu o seu amparo, ela perdeu a sua provisão. Porque tudo que uma mulher recebia em termos de provisão, de segurança, de amparo, vinha pelas mãos do marido, ou vinha pelas mãos do filho homem. Mas de repente o marido foi, o filho também foi, parecia que estava tudo perdido. Mas quando as mãos dos homens não podem prover, as mãos de Deus proverão na nossa vida. Porque pelas mãos de Jesus, aquela mulher começou a receber a provisão que ela precisava. E não somente a provisão que ela precisava no sentido de ter suas necessidades supridas, mas a provisão que trouxe de volta do mundo dos mortos o seu filho que havia falecido. Quero dizer para você nessa noite, quando tudo parece estar perdido, ainda há uma solução em Jesus. Por isso eu digo para você que é da fé, a gente consegue ir mais longe do que aqueles que não têm fé, porque a gente tem Jesus na nossa vida. Quando todo mundo lá fora desiste, eu e você ainda podemos avançar. Por quê? Porque sempre existe uma solução em Jesus. Porque em Jesus sempre tem uma solução inesperada, uma solução surpreendente, que será entregue para nós, se nós permanecermos firmes na nossa fé. Eu olho para esse texto, irmãos, e vejo que a gente pode ter esperança quando tudo está difícil na nossa vida, porque não depende de nós, depende de Deus. Amém? Não depende do que eu posso fazer, mas depende do que Deus pode fazer por mim. Como eu disse agora há pouco, esse texto é um texto em que eu não tenho praticamente nada para falar da mulher. Não dá nem para falar se ela era uma mulher de fé ou não, porque a Bíblia não me dá subsídios para falar, não, essa mulher aqui era uma mulher de fé, ela era uma mulher que tinha muita fé. Não tenho como dizer isso, mas eu quero dizer para você que quando não há em nós a fé, o Senhor trabalha para gerar fé, Ele trabalha para colocar fé, Ele trabalha para exaltar a fé. Porque nesse momento, quando Ele age aqui, se tinha gente que não acreditava nele, depois que Ele ressuscitou aquele morto, o que os irmãos acham que aconteceu? O pessoal passou a acreditar em Jesus ou não? Gerou fé no coração do povo? Aqueles que viram aquele morto ser ressuscitado, será que eles passaram a crer no Senhor? Se você estivesse lá e você visse o Senhor ressuscitar um morto, você acreditaria nele ou não? Ou seja, se não tinha fé, passou a ter, porque o Senhor agiu para que a fé fosse exaltada no coração de todos. Existem momentos na nossa vida que o Senhor vai permitir que a gente passe por situações difíceis, porque Ele quer aumentar a fé, porque Ele quer promover a exaltação da fé na minha vida, na vida daqueles que estão à minha volta, na vida daqueles que caminham comigo, na vida daqueles que me conhecem. Mas para que Ele possa fazer isso, eu tenho que estar muitas vezes passando por um momento de choro, de dor, de sofrimento, mas ali o Senhor vai agir para que a fé seja exaltada em cada coração. Amém? Em momentos de desânimo, é possível ter esperança, porque Jesus pode se levantar
para trazer um milagre. Amém? Diz a palavra de Deus que quando Jesus tocou naquele rapaz, e ele ficou ali sentado, e ele voltou à vida, as pessoas glorificavam a Deus dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Naquele momento, todos declararam que o Senhor havia se levantado no meio do povo. Jesus se levantou como Salvador, de forma universal na terra. Ele é o Salvador de todo aquele que nele crê. Ele se levantou de forma universal e coletiva para salvar a todos que nele creem. Mas ele também se levanta de forma íntima e pessoal, nas necessidades íntimas e pessoais da nossa vida. Talvez hoje o Senhor queira se levantar na sua vida como aquele que vai resolver aquele problema que é teu, como aquele que vai resolver aquela dificuldade que é sua, que está acontecendo na sua casa, na vida da sua família. Talvez hoje o Senhor queira se levantar de forma específica na sua vida, na sua família, na sua casa, para mostrar que Ele é Deus. E quando Ele opera, não há quem possa impedir o seu agir. Nessa noite, deixe o Senhor se levantar. Diga ao Senhor: Senhor, o Senhor quer se levantar como aquele que vai trazer vitória. Se levante nessa noite na minha vida, na minha casa. Mostra que o Senhor é Deus. Aleluia. Há esperança em Cristo. Então eu quero começar o culto declarando que o Senhor é Deus para fazer abundantemente mais, além daquilo que pedimos e além daquilo que nós pensamos. Ontem foi dia 2 de novembro, um momento quando muitos estão olhando para os mortos, um momento quando muitos estão ali indo às sepulturas, lembrar de morto e de morte. Nós somos chamados a olhar para o autor da vida, para aquele que venceu a morte. Eu quero dizer para você, querido, dia de finados não é para nós, porque nós, diferente daqueles que acreditam que se deve orar para morto ou pela alma dos mortos, nós acreditamos no Senhor da vida e acreditamos que a pessoa, quando ela está nesse mundo aqui, ela só tem dois destinos: ou é céu ou é inferno. A Bíblia diz que aquele que entrega a sua vida para Jesus recebe a salvação, tem o seu nome escrito no livro da vida, já passou da morte para a vida, não entra em condenação, a sua alma já está num lugar de descanso. O que essa pessoa aguarda ainda é a ressurreição do seu corpo, que acontecerá na vinda de Jesus, quando os corpos dos mortos serão ressuscitados. Mas ela já está salva e garantida na presença de Deus. Mas aquele que não aceitou a Jesus, aquele que teve a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo e não fez, infelizmente, a sua alma está num lugar de dor e de sofrimento, já está. E não há oração, não há prece, não há nada que possa ser feito para que essa alma possa sair de lá, ou ser aliviada dos seus sofrimentos, porque ela teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus e não o fez. O dia de finados surgiu no ano 998, na França, através de um abade francês chamado Odílio de Cluny, porque a abadia que ele administrava chamava-se Abadia de Cluny, na França. E esse abade, esse padre francês, influenciado pela cultura dos povos pagãos, porque nessa época a Igreja Católica evangelizava os pagãos, que tinham lá suas festas pagãs, seus rituais pagãos, e o culto aos mortos era um culto praticado pelos druidas, pelos celtas, que era um povo que vivia na Inglaterra, na França, na Irlanda e no país de Gales, esses 4 países. E ali, aqueles povos, eles cultuavam os mortos, e eles se vestiam de roupas pretas no dia 1º de novembro, porque eles acreditavam que eles podiam enganar os mortos ou espantar os espíritos, se vestindo de preto e fazendo barulho nas ruas.
E aí o que aconteceu? Essa crença pagã acabou entrando dentro do calendário católico apostólico romano. E aí surgiu, infelizmente surgiu o dia do Halloween, que na realidade era Hallow Eve, que era o dia de todos os santos. E aí, quando foi para os Estados Unidos, que lá pegou forte, através dos irlandeses que foram para os Estados Unidos, Hallow Eve se tornou Halloween, ou o dia que antecede o dia de todos os santos, conhecido como Dia das Bruxas, exaltação à magia, à bruxaria, ao mal, né? A expressão do mal, a personificação do mal. Tudo isso surgiu e as pessoas hoje estão entranhadas com essas situações na sua vida, na sua cultura, e isso está se difundindo, né? A coisa, vamos dizer assim, isso se espalhou de uma maneira muito forte nos Estados Unidos, dos Estados Unidos está se expandindo para o Brasil, está entrando como cultura educacional nas escolas. Quem tem criança sabe o que eu estou falando, porque vem como uma coisa assim, em clima de brincadeira, é uma coisa para criança, mas não é, irmãos. Pessoas se vestem de zumbi, de vampiro, de morto, de bruxo. Eu pergunto para os irmãos, tem alguma coisa de celestial nisso? Não tem. Tudo isso é para exaltar o poder das trevas. E infelizmente hoje tem muita gente entrando, aderindo a tudo isso, e até crente, pior, até cristãos estão aderindo a esse modismo de Satanás. Quantos já ouviram falar da igreja de Satanás aqui? Nos Estados Unidos, o líder dessa igreja chama-se Anton LaVey. Ele disse assim: eu agradeço aos cristãos quando no dia 31 de outubro todos se fantasiam de bruxos, doentes, porque vocês estão adorando o nosso mestre. Ou seja, naquele dia, naquele momento, quando um cristão ele entra nessa situação, ele está exaltando e adorando a Satanás. Então isso é pesado no reino espiritual. E o dia dos mortos é toda uma junção. Halloween, dia 1º de novembro, dia de todos os santos, dia 2 de novembro, dia de finados. É uma trilogia de dias voltado para a morte, para a exaltação da morte. Mas só que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crer em mim nunca morrerá. Eu e você estamos aqui para exaltar não a morte, mas aquele que venceu a morte, aquele que triunfou sobre a morte. Então nessa noite eu quero que você fique em pé. Nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por estarmos na casa dele, por estarmos na presença do Senhor. Senhor da glória, estamos aqui para te dar adoração, para te darmos louvores, para te entronizarmos em nossos corações, Senhor. Enquanto muitas pessoas estavam envolvidas com questões relacionadas à morte e ao engano religioso que se criou em torno dessa situação, Pai, quantas pessoas enganadas, orando por mortos, e como isso é abominável ao Senhor. Ó Deus, isso é abominação a Deus. Pior do que algo que desagrada ao Senhor é algo que é abominável ao Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, quantas pessoas pecaram nesses dias, quantas pessoas fracassaram na fé nesses dias, por causa do engano que está no mundo, Senhor. Quantas pessoas erraram o alvo, quantas pessoas deixaram de fazer a vontade do Senhor para fazer a vontade do diabo. Mas demanda e assubicantaramachai. Aqui neste lugar nós estamos aqui para declarar que o Senhor é Deus, que o Senhor reina, que nas tuas mãos está o poder, aleluia. A demanda e a súbia, nas tuas mãos está o engrandecer e o dar força ao cansado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós nos levantamos em Cristo nessa noite para declarar, ó Deus, que a morte foi tragada
ó Deus, na cruz, e que a vida, ó Deus, ela foi, ó Deus, estabelecida de forma eterna, ó Deus, sobre as nossas vidas em Cristo. Alamaço e andaramassou, e comandarabassuri me canterebas. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço nesta noite, venha derramar poder sobre esta igreja, venha derramar poder sobre o teu povo que aqui está, Senhor da glória, em nome de Jesus. Quebra as cadeias, quebra os embaraços, destrói a ação de Satanás na mente, no coração dos crentes aqui, Senhor. Toda influência do inimigo, todo engano das trevas, caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Que o poder do alto, que o poder do Senhor se manifeste neste lugar, e as barreiras sejam quebradas, ó Deus. As enfermidades, as doenças sejam retiradas da vida do teu povo, Senhor. Que haja cura, que haja libertação neste lugar. Alamassuri, andaramasurias. Em nome de Jesus, Deus, eu coloco diante de Ti as vidas que aqui se encontram. Ó Deus, eu coloco diante de Ti, ó Deus, este culto que nós já estamos prestando ao Senhor. Desde o momento que nós saímos da nossa casa, envolve-nos com a Tua presença santa. Repreenda a ação do inimigo, Senhor, neste lugar. Alamai, Kumon, Derrécia, Andarabá, Seremenei, Andaramasurias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu decreto, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, a falência de Satanás, ó Deus, a derrota do inimigo. Andai a súria neste lugar, na vida do teu povo aqui, Senhor, em nome de Jesus. Todo engano das trevas está quebrado no nosso meio, em nome de Jesus. Que a Tua glória se manifeste aqui, Senhor. Que o Senhor venha reinar neste lugar, que o Senhor venha reinar em cada coração, Senhor. Que o poder do Teu Espírito Santo venha se manifestar no nosso meio com toda a liberdade, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, reina no nosso meio, manifesta-te no nosso meio, Senhor, porque nós dedicamos a Ti este culto, nós dedicamos a Ti, ó Deus, a nossa adoração, aleluia. Nós oramos a Ti neste momento, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Ó Deus, derrama poder sobre essa igreja, é o que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo em favor das nossas vidas nestes dias, porque eu oro a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém, aleluia.